Olá, bom dia, lindona. Tudo bem? 24 de dezembro de 2025, hein? Amanhã é Natal. Amanhã é Natal. E bom dia, viu? Para você que acordou agora, que está indo trabalhar, ou que está no coletivo, está voltando para casa ou não dormiu, bom dia. E o dia ainda não amanheceu, né? A gente pode até mesmo verificar os raios do sol, mas os raios do sol chegam primeiro, né? Antes do sol ultrapassar o horizonte. O dia amanhece às 5 horas e 22 minutos hoje. E nós já estamos no verão, viu? Já estamos no verão. E eu sou a Sônia Beto, sou terapeuta e estou à sua disposição, tá? Nós estamos na Rádio Vibe Mundial, programa Madrugada Astral, é um programa gravado. Eu tenho a colaboração técnica do Euri, bonitinho. E obrigada, viu, Euri? Se você quiser fazer uma pergunta, uma interação, né? Realizar uma interação comigo, entre em contato pelas minhas redes sociais, @SôniaSímbolos. E a gente está aí para colaborar. Então vamos iniciar o programa nos conectando com a veinha, né? Nanã Boroquê, Salu Bananã, Totô Baloaê, para que a vibração de Nanã e o Baloaê nos ajude, essa vibração que nos ajuda a nos conectar com a cura. Quem é que não precisa de cura, né? Cura física, mental e espiritual. Quem é que não precisa? Então, vamos nos conectar com Nanã, com Baloaê, para que a gente possa receber a bênção necessária e seguir o caminho necessário em busca da nossa cura. A bênção Nanã abençoa a vida, abençoa o coração, nossa cabeça, corpo, espírito, de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa, de todos que trabalham aqui na Rádio Vibe Mundial. E quando você precisar de um coração de vó, que é uma delícia, lembra de Nanã, acenda uma velinha lilás. Você também pode fazer contato com o Baloaê, acendendo uma vela branca e preta e fazendo, né? Fazendo seus pedidos e agradecendo também, agradecendo o pedido realizado. Vale muito a pena, viu? Então, hoje é 24 de dezembro de 2025 e estamos na véspera do Natal, que é uma atividade que ela suscita, vamos dizer assim, vários tipos de emoções, né? Você encontra aquelas pessoas que amam o Natal, você encontra aquelas pessoas que odeiam o Natal e você encontra as pessoas que não estão nem aí. Principalmente se for de uma tradição diferente da nossa. Por exemplo, eu tive colegas da tradição japonesa, da tradição judaica, que não está nem aí com o Natal porque não faz parte da tradição delas. Outro dia eu estava conversando com uma senhora que ela vende roupa lá no centro da cidade e ele vende roupa na rua, né? Ela é africana. E é outro também que no Natal para eles também não tem nada a ver, não tem essa festividade, porque dentro da tradição deles é outra vibe, né? É outra vibe. E a gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar, porque o Natal é uma tradição cristã e nem todo mundo é cristão. E outro dia também eu estava conversando com uma esposa de um pastor e ela estava muito indignada porque até mesmo dentro do cristianismo há igrejas que não aceitam o Natal, que não comemoram o Natal. E ela estava muito indignada com ele porque a igreja do marido dela comemora, né? E daí eu peguei e falei assim, mas espera aí, por quê? Qual é o que essas pessoas dizem? Então ela falou assim, dizem que não está escrito nada na Bíblia, que a data de nascimento de Jesus não está escrito na Bíblia, e realmente não está, né? E dizem também que é uma atividade pagã. Daí eu pensei assim comigo, eles não estão muito errados. Porque se você for verificar na história da humanidade, há muito tempo,
essa data, né, de dezembro, ela é festejada, né? Por quê? Porque ela está muito relacionada com o solstício de Capricórnio, o solstício de inverno para aquelas localidades do hemisfério norte. E o que é solstício de inverno? É a entrada do Sol no signo de Capricórnio. No hemisfério norte, o Sol incide mais fraco, então é a estação do inverno. E para nós aqui, mesmo entrando o Sol entrando em Capricórnio, o Sol incide de uma forma mais forte, iniciando para nós a estação do verão. Então, desde muito tempo atrás, antes do cristianismo, essa data realmente era uma data de festividade em várias localidades. Por quê? Era a entrada do Sol em Capricórnio e havia festividade de homenagear o Deus Sol, né? Olha que interessante, o Deus Sol. Então, você tem festividades, por exemplo, você tem festividades no Antigo Egito, homenageando Osíris. Você tem festividade na Antiga Grécia, homenageando Dionísio, né? E em outras localidades, não eram deuses solares, e sim deusas solares, né? Mas era uma festividade e era um costume, vamos dizer assim, desenvolvido por várias culturas, né? Então, eles não estão errados, né? Não estão errados. Agora, dizem as escrituras, não as sagradas, dizem a escritura, que somente no século IV, 300 anos, é que essa data ela foi designada como o nascimento de Jesus. Sendo ou não, não importa, né? O que importa realmente é nossa intenção. É nossa intenção porque desde a antiguidade, olha só, desde a antiguidade, essa época ela era considerada um portal do nascimento ou de renascimento, que é um portal muito importante. Tudo, sempre quando nasce alguma coisa na nossa vida, muda. E muda alguma coisa da nossa vida se não muda tudo. Então, daí eu pensei assim, poxa, por que será, né, que muitas vezes a pessoa não gosta do Natal, tal? Porque parece que a gente desvirtuou essa nossa necessidade da alma, essa nossa necessidade espiritual de entrar em contato com essa data de uma forma sagrada, sabe? Homenageando, entrando, observando essa passagem do dia 24 para o dia 25 como um portal de nascimento, né? E antigamente, nessa passagem do dia 24 para o dia 25, sacerdotes, sacerdotisas, saíam dos seus templos e diziam, né? A Virgem deu à luz, a escuridão diminuiu. E é interessante observar que, nesse contexto, virgindade não tem nada a ver com sexualidade. Todos aqueles deuses que nasceram, que estão para nascer, nasceram, de uma certa forma, da maneira natural da vida de todos aqueles que estão no planeta Terra, né? Essa virgem deu à luz, nesse contexto, significa uma pessoa, um espírito de integridade espiritual. Aí está a verdadeira, pelo menos, o significado de virgindade nesse contexto, na sua ancestralidade. Significa integralidade, sabe? Uma pessoa íntegra espiritualmente, uma pessoa elevada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, até mesmo, né? Eu falei, puxa, a gente está longe, né, desse aspecto sagrado do Natal, né? Os nossos costumes de hoje em dia, então, são costumes que realmente levam a um mal-estar, né?
Porque muitas vezes você tem que estar ali com a sua família, puxa, mas tal pessoa eu não vou com a cara, tal e tudo mais, então já aquele mal-estar, né? Comida demais, e às vezes uma comida que não, às vezes não tem nada a ver com o nosso verão, uma comida muito pesada, né? Muita proteína animal, muito doce, tudo isso parece que não, mas deixa a gente num estado físico, mental e espiritual não muito bom, né? Brigas em família muitas vezes têm uso de substâncias psicoativas, de álcool, qualquer outra, que são substâncias que alteram o nosso estado mental, a nossa consciência, e aí muitas vezes é a razão das dificuldades, das brigas dentro de família. Então, se a gente puder, de uma certa forma, antes, né? Se você vai estar com a sua família, sabe? Se prepara antes, sabe? Vai ser aquela coisa, vai encontrar tal pessoa, tal. Se prepare. Se prepare, sabe? Mande uma boa energia para aquele grupo, mande uma boa energia para aquela pessoa. Saiba que você só vamos dizer assim, a pessoa só consegue mexer com você quando você permite, né? Então, procure, sabe, se isolar de uma forma positiva, emanando coisas boas, sabe? Visualizando uma luz violeta, né? Aquela luz que transmuta as relações, né? E procura evitar confusão. Né? Procure entrar naquela situação de briga, de mal-estar. Evite, se for o caso, comidas pesadas. Evite, se for o caso, o uso de álcool, uso de outras substâncias psicoativas, que tudo isso eu acho que muitas vezes faz com que a gente sinta esse mal-estar. Agora, se você for passar sozinha, eu trouxe aqui uma coisa muito legal para a gente fazer, tá? Se você tiver condições, na passagem do dia 24 para o dia 25, veja esse momento como um momento muito importante, onde você vai fazer contato com um portal de nascimento ou de renascimento, tá? Eu coloquei no meu site, eu coloquei também lá no meu YouTube, @SoniaSímbolos, uma receitinha para você fazer assim um cheirinho, tá? Para você jogar spray no ambiente para o Natal, que é um cheirinho realizado, ele tem óleos essenciais espirituais, olíbano, cipreste e tal, então é muito bom, tá? Entre outros. Então, entra lá no site e tal, faz o seu próprio spray, nesse momento você pode fazer a sua orientação, antes você joga um pouquinho desse spray no ar, né? E para esse momento você vai precisar do quê? Você vai precisar do seu mapa astrológico. Se você não tiver, entre em contato para a gente tirar. Você vai precisar do seu mapa astrológico. Você vai precisar de 12 velas. Eu gosto de usar aquelas pequenininhas, redondinhas, pequenininhas, e colocar naquele suporte de alumínio, porque evita acidente. E nós vamos utilizar 12 velas, tá? E também um papel dourado. Então, qual é a nossa proposta? Se você verificar o seu mapa astrológico, você vai perceber que ele está dividido em 12 áreas, que nós chamamos de casa, que corresponde cada uma a um aspecto, a uma área da nossa vida. São 12 áreas no mapa astrológico, são 12 meses. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar qual é a casa 1
do nosso mapa astrológico. Se você não tiver conhecimento, entre em contato que eu te ajudo. Qual é a casa 1 do mapa astrológico? A casa 1, ela está relacionada, é a área relacionada a você, ao seu estado físico, ao seu estado mental, ao seu estado emocional, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma velinha, você vai acender essa velinha, colocar ali naquele recipiente de alumínio, e você vai olhar para aquela vela, olhar para a chama da vela, porque como nós estamos num portal do Deus Sol, e Jesus muitas vezes é considerado o Sol, né? É um grande Sol, Jesus, né? Preste atenção nos ensinamentos dele, que são muito interessantes, os ensinamentos de Jesus. Realmente um Deus, entre aspas, né? Porque no cristianismo não se fala em Deus nessa perspectiva, mas ele é um Deus Sol também, como Dionísio, como foi também Osíris e outros deuses de outras culturas, né? Então, nós estamos fazendo uma visualização com o elemento fogo, tá? Então, o que você vai fazer? Meia-noite, acione o sacerdote, a sacerdotisa que existe dentro de você, tá? Antes, você pode até se preparar. Como? Você pode pegar a carta do tarô, o arcano 5, o Papa, o Hierofante, e estude essa carta, tá? Estude ou converse com ela, tal. Faça contato para que o seu sacerdote, a sua sacerdotisa interior, que ela venha à tona. Todos nós temos. Abra os braços e diga, na passagem do dia 24 para o dia 25. Você pode fazer também na passagem do dia 5 para o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Por quê? Porque com a mudança do calendário juliano para o gregoriano, 6 de janeiro gregoriano corresponde a 25 de dezembro do juliano, tá? Então, você pode fazer também nessa passagem do dia de Reis. Então, você abre os braços e diga: a deusa, a virgem, deu à luz. A escuridão diminuiu, tá? Pega o seu mapa astrológico, coloca ali em cima da mesa, pega a sua velinha, acenda e olhando para a chama da vela, você vai plasmar na sua vida o que você quer realizar em janeiro, relacionado à sua casa 1, tá? Estado de espírito, estado físico, tá? Eu, por exemplo, eu já sei o que eu vou falar. Eu vou falar assim: em janeiro eu quero emagrecer 4 quilos. Eu já vou me plasmar ali, olhar para aquela vela e me ver 4 quilos mais magra. Você está entendendo como é que é? Então, 4 quilos mais magra. Então, você olha, porque plasmar na mente é muito importante. Tudo começa na mente, tá? Nós não sabemos se vai acontecer ou não, porque vai depender das suas forças interiores, se vão querer ou não, tal. Mas daí você tem que ficar atenta, né? Se conhecer, ficar atento em você. Inclusive para você saber administrar suas forças, luzes e sombras que existem dentro de todos nós. Então lá, você olha para a sua chama, 24, sua chama, casa 1, janeiro. Janeiro, você se plasma, você se vê, por exemplo, no exemplo que eu dei, 4 quilos mais magra. Mas você vai saber o que você quer para você, tá bom? Deixa a sua velinha. Daí você passa para a casa 2 do seu mapa natal, que é a casa das finanças. A mesma coisa. Ah, sim. E você vai escrever na folha dourada, aquilo que você plasmou para janeiro. Tá bom?
Casa 2, finanças, mês de fevereiro. Em fevereiro, por exemplo, você olha aqui, você acende a sua velinha, você olha, olhando para aquela chama, você plasma. Em fevereiro eu quero pagar essa dívida, por exemplo. Em fevereiro eu quero, tá, você plasma o que você quiser, tá? Fevereiro, 2, casa 2. Março, casa 3, relacionada a estudos, comunicação, viagens curtas, as suas experiências do dia a dia. Mesmo processo, acende a vela, plasma e escreve depois na folhinha dourada o que você plasmou na sua vida, tá? Abril, casa 4, que é a casa da família, a casa do lar, a casa das raízes de todas as coisas. Maio, casa 5, filhos, romances, diversões, tudo aquilo que te dá prazer. Junho, casa 6. Casa 6 é a casa do trabalho, é a casa da saúde, tá? A sua atividade atual. Mesmo processo para casa 6. Julho, casa 7, casamento, sociedades em geral, relações com o cônjuge, relações com clientes, relações com sociedade. Agosto, casa 8. Casa 8 é uma casa de grande transformação. É a casa do nascimento, vida e morte. É a casa da sexualidade. É a casa de relações íntimas. Então, capricha, casa 8, aquilo que quer morrer, aquilo que quer transmutar, aquilo que você quer transformar na sua vida. Também é a casa do dinheiro, mas é o dinheiro que vem dos outros. Então, por exemplo, está querendo aposentadoria não sai? Plasma para agosto, a saída da aposentadoria. Setembro, casa 9. Casa 9 são assuntos relacionados a assuntos legais, viagens para o exterior, relações com exteriores, pode ser até o comércio do atacado. Casa 3, comércio do varejo. Casa 9, comércio do atacado. Questões religiosas, suas crenças, princípios, tudo isso faz parte da casa 9. Casa 10, outubro, é a área relacionada à nossa profissão, reconhecimento público, sucesso e futuro profissional. Tá? Casa 6 é trabalho do dia a dia. Casa 10, profissão. Profissão, o seu reconhecimento público, o seu sucesso e futuro profissional. Capricha. Novembro, casa 11, relacionamentos com grupos, projetos, relacionamentos com amigos, hospitalidade. Casa 11, novembro. E dezembro, casa 12, é hora de agradecer o ano e se despedir do que não tem mais validade, tá bom? Encarar esperanças, medos secretos, desejos e temores. Então, eu acredito que se nós trouxermos para a nossa vida essa importância de lidar com o portal de nascimento e de renascimento na nossa vida, eu acho que a gente vai poder transmutar todo sentimento negativo, né, que a gente possa ter com relação ao Natal. Aproveite esse momento de nascimento, tá? Então, muito obrigada, Nanã, muito obrigado, Baloaê, muito obrigada, Euri, muito obrigada, Rádio Mundial, por mais essa oportunidade de trabalho e até a próxima quarta.